Mais filhos, celulares e tablets. Uma pesquisa recente identificou que a falta de interação dos adultos com as crianças enquanto brincam ou fazem outras atividades, causada pelo uso abusivo do celular, pode levar ao déficit de atenção. A pesquisa foi realizada pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Pais que passam as horas livres com um filho de olho no celular, especialmente nos primeiros anos de vida, podem contribuir para que a criança desenvolva esse problema e outros. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje o psicólogo Tiago Oscar dos Santos. Tiago, bem-vindo ao Horizonte Notícia Entrevista. Obrigado. Tiago, como que as famílias podem lidar com a tecnologia sem prejudicar as relações e o desenvolvimento das crianças? Então, Renata, a palavra-chave, para esse manejo é o equilíbrio. Obviamente, a gente está inserido numa sociedade em que a tecnologia é inerente, a todos. Ela só cresce, ela só aumenta. Ela só cresce, só aumenta. Então, devido a isso, nós temos que nos adaptar, até porque ela nos promove certos confortos, agilidade, rapidez nos processos. Então, ter um equilíbrio neste uso é o ideal para poder... Um bom senso mesmo. Exatamente. E, obviamente, os pais têm que estar atentos e colocar limites, como em qualquer outro tipo de atividade que a criança possa ter em sua vida. A gente vai falar mais sobre isso, mas para a gente ter bom senso, a gente precisa também, o adulto precisa saber ter bom senso com ele mesmo no uso do aparelho celular, para que a família não seja prejudicada e que a criança também, de certa forma, não comece aí uma obsessão, um vício pela tecnologia, pelos eletrônicos. A gente vê muitas crianças com joguinhos, enfim, com os tablets, e às vezes não querem interagir com outras crianças, brincar. A gente já percebe isso. Sim, com certeza. Inclusive no consultório eu vejo muito isso. Quando eu abro a porta do consultório para receber outras pessoas para atender, geralmente a criança é levada por um adulto, O adulto está no celular e a criança está com o celular também, ou com o tablet, E muitas vezes é necessário intervir na própria terapia com a criança, adentrando nesse mundo que a criança está inserida. Por quê? Para você ter um acesso àquilo que ela está em contato. Por exemplo, vou citar para você um cliente que eu tive, uma criança de 9 anos, muito envolvida com jogos eletrônicos e online também. Eu tive que pesquisar o jogo que ela estava utilizando, em maior quantidade, e através disso conseguir um contato com ela para poder ela se abrir na terapia, Então, como... Para alcançá-la, Exatamente. A gente já chega a essa realidade em alguns casos e para algumas crianças já começa a ser muito prejudicial. A gente sabe que fornecer atenção à criança, principalmente dos pais, reforça a autoestima, reforça esse sistema de valores, principalmente nessa primeira fase da infância. E quando a gente responde com entusiasmo ao filho, incentiva também para continuar, às vezes, uma brincadeira desafiadora. O filho, ele vê o seu rosto, o incentiva ali num jogo de futebol, e ele avança, ele tem coragem, ele é encorajado, é motivado. Sim. Quando o pai não está em conexão com o filho, ou observando o filho, está no celular, o filho não tem esse retorno visual e esse estímulo. Ele não é motivado. Sim, exatamente. Principalmente na primeira infância, que é a etapa que compreende de 0 a 6 anos, a criança ela age muito por exemplo, Ela se espelha nos pais, principalmente, que são os maiores educadores. Então, dentro disso, cabe aos pais viabilizarem essa questão de se... não digo policiarem, mas prestar atenção se essa atitude de utilizar eletrônicos próximo das crianças se pode influenciar negativamente. Lembrando que, geralmente, nos dias de hoje, onde às vezes o pai e a mãe precisam trabalhar, já é um tempo mínimo que os pais ficam com as crianças, pelo menos durante a semana. Um tempo menor. Sim. Então, esse tempo tem que ser dedicado a elas. É necessário que a mãe e o pai dediquem um tempo exclusivo para a criança. Sim, é essencial.
A criança, na primeira infância, é a fase que ela cria novas conexões, o cérebro dela está apto a se desenvolver, criar novas conexões para se expandir, para... Ela é estimulada Sim. mesmo, e a capacidade de flexibilidade do cérebro de uma criança é muito grande, né? Desde o começo dos primeiros anos de vida. Sim, quando ela precisa dessa atenção maior também. Sim, é quando ela constrói aquela base que vai se encher de valores e perpetuar durante a vida dela. Sim. Agora, o adulto, Tiago, ele também é muito prejudicado pelo uso frequente do celular. A gente conhece casos de pessoas que acordam olhando o celular, deitam com o celular ao lado. O celular faz parte da vida o tempo todo. Verdade. Para não falar de minuto em minuto e nem de hora em hora, porque é quase que direto o celular ao lado. Sim, você tocou num assunto que hoje em dia é extremamente importante a gente falar, porque inclusive... Almoço com celular. Exato. Inclusive, hoje em dia, existem algumas categorias de doenças relacionadas a isso, e uma que eu vou citar aqui para vocês é a nomofobia. Não sei se vocês já ouviram falar, ela é nova. Nomofobia vem de no mobile fobia, né? Que é o medo de ficar sem celular. A pessoa se desespera quando a bateria do celular acaba. Se o celular estraga, ela move mundos e fundos para comprar outro ou para arrumar. Também um outro problema que esse advento da internet proporciona é o famoso efeito Google, né? Não sei se você já ouviu falar. O cérebro da pessoa retém menos informações porque ela sabe que as informações vão estar a um clique, né, pela internet. Também tem Ou seja, a gente utiliza menos a concentração, a memória. Exato. A pessoa, ela relaxa porque ela sabe que a internet vai estar ali quando ela precisar. Ela vai ter sempre um dispositivo móvel para se apoiar. E o estresse? Ele pode ser aumentado com o uso excessivo de aparelho celular, muita rede social, enfim, às vezes por um executivo ou por uma pessoa que já tem uma atividade difícil e também fica conciliando ali com o aparelho celular, ou até mesmo numa academia. Sim, sim, com certeza. Provoca estresse? Provoca, sim, com certeza. A pessoa, ela cria uma baixa tolerância a frustrações devido à comodidade que essa tecnologia proporciona. E quando isso não funciona, é certo que ela vai se irritar, se estressar, ficar com raiva e deixar de criar outras conexões mais humanas no meio em que ela está inserida. E a questão das crianças, do déficit de atenção, ele realmente pode ser ocasionado por pais que deixam de atender as crianças para ficarem ali exclusivamente olhando a tela do celular ou do tablet ou do computador. Sim, com certeza. A atenção dos pais, ela é muito importante. A questão de também mostrar que há outras formas na vida da criança se interar como, por exemplo, fazer uma leitura para o filho, sabe? Você contar uma história para o filho. Sim, você aumenta o repertório, o vocabulário. Incentivar a leitura, exatamente. Né? O cérebro, ele foi feito para ser estimulado e se desenvolver cada vez mais. É uma ferramenta que a gente tem que usar com muito discernimento. Você citou bem, um exemplo que os pais podem ter é ler para os filhos. A gente já falou aqui várias vezes no programa a importância e os benefícios da leitura desde a primeira infância, onde realmente aumenta o vocabulário, a criança se desenvolve, cria um elo entre o pai, a mãe ou o tio, ou, enfim, o familiar que está ali com a criança, um vínculo. Sim. A criança se sente segura e, ao mesmo tempo, ela vai dormir com aquelas informações na mente. Tem estudos que mostram que, realmente, pessoas de sucesso liam muitos livros ou contaram muitas histórias para elas durante a primeira infância. E, ao contrário disso, no caso do uso excessivo da tecnologia, a criança pode ter um desempenho ruim na escola e comprometer também a saúde mental. Sim, com certeza. Como eu te disse, ela acaba afrouxando muito a busca por conhecimento, a busca por um desenvolvimento intelectual melhor para si, porque a tecnologia fornece isso de forma exacerbada
né, você tem muitas informações e tem pouca absorção. Então, estímulo de tablet para bebê realmente não é indicado. Não é indicado. Inclusive, eu já vi muitos bebês no colo, né, a mãe com o celular na mão e o bebê no outro braço, o bebê imitando o movimento da mãe no celular, no tablet. É preciso também oferecer outros estímulos, Sim. como você disse, sempre com bom senso, né? Ir Sim, ao parque. O que você diz, assim, num minutinho para a gente encerrar, algumas atividades recomendadas para que as famílias saiam um pouco dessa rotina da tecnologia e olhem também o mundo à sua volta? Então, a primeira coisa, nós estamos inseridos na existência, nós somos seres humanos dotados de raciocínio, sentimentos, emoções e afeto. E nós temos que explorar isso, né? A vida, ela é passageira. Então, um presente que os pais têm é a oportunidade de ser pai. Então, vamos fazer disso o melhor possível. Vamos dar amor, vamos dar afeto. Independente da tecnologia, há outras formas de interação. Aumentar a leitura, um passeio no parque. Sim, exatamente. Leitura, um parque, uma conversa, o diálogo entre os pais e as crianças é muito importante. Atividade física em conjunto, Sim, uma brincadeira. Exatamente. Vamos também usar outras ferramentas que nós somos capazes de exercer para isso, né? Vamos desconectar um pouco, ficar um pouco offline para ficar mais online afetivamente. Tá certo, sempre com bom senso. Tiago, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a vocês. O Horizonte Notícia Entrevista termina aqui. Gostou do programa? Se quiser rever essa ou outra entrevista, é só acessar o nosso site. O endereço é tvhorizonte.com.br. Até o próximo programa.